Quando falamos de filmes sobre possessão, estamos falando de histórias que seguem um beabá clássico. Uma pessoa é dominada por um demônio que, por sua vez, só sairá desse corpo quando instrumentos religiosos forem usados contra a entidade. É assim em O Exorcista, que praticamente inaugurou o gênero, e seguimos dessa forma em Invocação do Mal, O Exorcista do Papa, e por aí vai. Mas não é esse o caminho de O Mal que nos habita. O longa-metragem argentino elimina a solução religiosa desde o começo. Deus está morto. As igrejas não existem mais, eliminando qualquer forma de solução depositada em uma entidade superior. É nesse contexto que dois irmãos, Ezequiel Rodrigues e Demian Salomon, se veem sem saída quando uma vizinha revela que um de seus filhos está possuído, prostrado na cama há meses, e que ela não sabe mais o que fazer. E aqui, outra sacada, criativa do diretor e roteirista Demian Hugna, do Mediano Aterrorizados. O possuído não é como Regan, de O Exorcista, que fica girando a cabeça e falando com voz grossa em outro idioma. O possuído tem o corpo deformado por feridas, e não está interessado em ficar apenas naquele corpo. Afinal, qual seria a utilidade? Seu objetivo é ser como uma doença que se alastra, possuindo tudo ao redor, como em corrente do mal. Ao longo dos 99 minutos de filme, acompanhamos personagens desesperados, indo de um lado para o outro, tentando escapar dessa possessão que não se resguarda em um corpo, mas que se abate como uma sombra em todo um vilarejo. Hugna se mostra um tanto quanto negativo quanto aos rumos do mundo. Parece que não há meios de escapar do mal, que cresce de forma exponencial. Ninguém está a salvo, e ninguém, no fim, poderá escapar. Obviamente, por trás desse discurso, ainda há um significado religioso. É como se um mundo sem Deus estivesse entregue ao mal, sem igreja, sem salvação. No entanto, o mal que nos habita foge daquela dicotomia cansativa. Ele coloca pessoas comuns e um certo misticismo em cima principalmente da personagem de Silvina Sabater, de Sol de Agosto, contra uma entidade que antes só poderia ser derrotado por alguém com batina. É uma narrativa esperta, que nos deixa mais próximos do cerne preocupante da questão e que nos afasta de soluções fáceis. Por isso, inclusive, é um filme ainda mais aterrorizante do que muita coisa sobre possessão dos últimos anos. A resposta para tudo está na forma que lidamos com essa criatura de outra dimensão. Mas será que temos habilidade para tal? Enquanto nos aterroriza com essa história, o argentino Demian Hugna também nos faz temer visualmente. Não apenas com o possuído, que dói aos olhos, mas com certas decisões. Há uma sequência em que um dos irmãos está tentando salvar os filhos, e de repente, um cachorro morde agressivamente, e de maneira fatal, uma das crianças. É algo que diretores em produções hollywoodianas fugiriam e não teriam coragem de colocar na tela. É assustador. O mal que nos habita, assim, faz jus ao que a crítica de todo o mundo tem falado. Por mais que tenha um final um tanto quanto didático demais, exagerando no discurso, o filme é tudo aquilo que buscamos em uma história de terror. É desesperador, assustador, bizarro e, acima de tudo, não coloca a nossa esperança em uma entidade superior. Mostra, na verdade, um mundo sem esperança, em que não sabemos como lidar com o estranho quando não há mais nada a recorrer. É o fim da esperança. É o terror de nossos dias. O filme não é inspirado em uma história real. Entretanto, o diretor Demian Hugna se inspirou em um fato real que vem atingindo regiões rurais da Argentina: o uso abusivo de agrotóxicos. Por conta dos pesticidas, muitos trabalhadores argentinos estão sendo contaminados por câncer e, por serem regiões afastadas como a cidade apresentada no filme, há muita dificuldade em combater esse mal. A declaração de Hunga foi feita durante o evento Fantastic Fest, realizado no Texas, nos Estados Unidos. Os proprietários dessas terras contaminam as terras com um produto chamado glifosato para matar pragas. E ele é um pesticida. Muitas pessoas que trabalham nos campos acabam sendo diagnosticadas com câncer. Há crianças com câncer, porque elas também são trabalhadores dessas áreas. E ninguém fala sobre isso, disse ele.
Baseado neste problema que atinge o país, ele teve a ideia de mudar o contexto para o filme. Ou seja, ao invés de se aprofundar no tema de problemas de saúde em regiões mais afastadas, ele optou por falar sobre possessão demoníaca. Que tal, em vez de doença, dar-lhes um demônio? Essa ideia começou a crescer e o roteiro veio depois. Mudei-me de uma cidade para outra na região rural. Lá, a paisagem me inspirou e eu disse: preciso fazer um filme neste lugar e com esses elementos, disse o diretor. Outro elemento no qual Rugna fez questão de abordar em seu filme é como essas mesmas cidades afastadas teriam que lidar com problemas de possessões demoníacas. Ainda segundo ele, a grande maioria dos longas com este tipo de enredo é focada em mansões ou em áreas onde é possível encontrar ajuda, mas nunca são retratadas em uma região pobre e isolada do mundo. Quando eu resolvi fazer um filme sobre exorcismo, pensei: tudo bem, mas o que aconteceria se as pessoas não conseguissem encontrar um padre? Todos os filmes de exorcismo acontecem em uma cidade grande, em uma mansão. Mas o que acontece se eles estiverem no meio do nada, em uma casa pobre e em um local onde ninguém se importa? Até o dono das terras quer se livrar deles. Isso acontece no meu país o tempo todo. Os demônios não, mas todo o resto sim, disse Rugna. Filmes de possessão demoníaca não são uma novidade. A exemplo das franquias O Exorcista e A Morte do Demônio, que seguem lançando filmes até hoje. O diferencial de Quando Acecha la Maldad, 2023, está na maneira como o demônio possui os corpos. Ele se alastra como um vírus, com rápido contágio, que usa os corpos das pessoas como hospedeiros para que se conclua o objetivo principal do demônio. O universo fictício da trama já está bem estabelecido quando o filme inicia, porém vamos descobrindo partes desse universo ao desenrolar do enredo, já que o texto do filme não é tão expositivo como em filmes americanos. Os personagens já sabem do contexto do universo, então os diálogos não servem para convencer uns aos outros da natureza do ocorrido. Consequentemente, eles também não servem para que o público obtenha uma explicação minuciosa do que está acontecendo. A possessão demoníaca não é uma completa novidade para os personagens, tendo em vista que ela acontece em grandes cidades, com mais frequência, devido à grande concentração de pessoas. Em áreas mais afastadas, como é o caso do cenário do filme, os possuídos não são algo comum. Pelo contrário, nenhum dos moradores sequer viu um possuído na vida. A falta de fé toma conta dos personagens no cenário de possessão, que já é uma realidade há décadas, como podemos observar em diálogos que expõem que as igrejas já não existem há muito tempo. O vilão principal tem uma aparência repulsiva. O demônio possuiu o corpo de um homem e o deixou com aparência enferma, com o corpo todo inchado e com secreções saindo pelos orifícios. A voz da criatura é grave e distorcida, causando medo de se estar perto dele. Essa aparência repulsiva aumenta a sensação de periculosidade das cenas. O filme reforça a repulsa dos personagens em chegar perto dele, sabendo que tocá-lo pode ser contagioso. Isso faz com que o espectador sinta perigo quando os protagonistas da trama decidem mexer com o vilão. O perigo não está apenas em tocá-lo, mas até em manter contato com objetos e roupas que estiveram perto do possuído. Para fugir, deve-se despir de tudo. Matar o possuído também não é tarefa simples, pois não pode usar arma de fogo. O demônio será libertado do corpo, trazendo o mal à terra. Só quem pode acabar com um possuído são os limpadores. Eles servem no universo como agentes de algum órgão semelhante à vigilância sanitária, que tem o conhecimento necessário para matar demônios. A tensão se faz sempre presente. Enquanto há o perigo dos possuídos, Pedro e Jaime tentam salvar a vida dos seus familiares, os filhos de Jaime e a mãe dos protagonistas, levando-os para longe do povoado. Apesar da tentativa, a possessão alcança pessoas próximas em velocidade rápida, causando sequências de cenas violentas e muito tensas. O espectador mal consegue se recuperar dos momentos violentos e já são baqueados por outro acontecimento chocante. Duas cenas que exemplificam muito bem são a sequência do rebanho de cabras,
em que uma delas está possuída, e a sequência do ataque canino a um dos personagens. Pedro é um protagonista impulsivo e caótico. Não é o padrão de bom mocinho que estamos acostumados a ver em filmes hollywoodianos. Podemos não nos identificarmos com a personalidade do personagem, mas nos compadecemos com a narrativa e a problemática que ele está vivendo, cujo principal objetivo é salvar a família do ataque demoníaco. Um ponto a se destacar é a presença de um personagem autista incluído na trama. Trata-se de Jair, filho de Pedro, que tem importância para o desenrolar de alguns eventos ao longo do enredo. Sua conexão com o final do filme não é explicada, mas é observada através de desenhos. Apesar de diversos pontos positivos, o filme resvala em algumas questões. Por ter orçamento limitado, alguns efeitos visuais são mal conduzidos, e por vezes fica evidente o uso de bonecos para substituir os atores em cenas de ataque. No entanto, a limitação do orçamento também resulta em ótimas cenas com os chamados efeitos práticos, como a maquiagem, que evocam mais repulsa a determinadas cenas, seja por conta da aparência do possuído ou do visual das mortes. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo. Muito obrigado.